2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Olhe aí para a sua Bíblia ou no seu aplicativo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vou repetir. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, é importante nessa noite pensar que o mundo ele foi atingido por uma enfermidade mortal desde que o pecado ele entrou na nossa história. Lá com a queda dos nossos pais, lá no Éden. Mas a enfermidade aguda, agônica, edêmica, sistêmica, ela está produzindo no mundo gemidos pungentes e sofrimentos atroz. O mundo agoniza. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele descreve esses últimos dias com cores fortes. E esses últimos dias chegaram com a vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, e terminarão com a volta de Cristo. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, esses dias têm ficado cada vez mais difíceis, cada vez mais turbulentos, cada vez mais ameaçadores, mais furiosos. Os últimos dias não apenas furiosos são, mas também eles são marcados por uma influência satânica. Os homens loucamente sacudiram de si o jugo de Deus. Baniram de suas escolas o nome de Deus. Varreram de suas constituições os preceitos da palavra de Deus. Jogaram para o fosso do esquecimento o nome de Deus. E uma geração que despreza Deus abre caminho para uma influência diabólica. Quando o homem empurra Deus para a lateral, para ocupar o centro do mundo, ele está apenas fazendo o jogo daquele que quis ocupar o lugar de Deus desde lá do céu. Esse arqui-inimigo de Deus, que é maligno, mentiroso, ladrão e assassino, tem planos perversos. Suas palavras são enganosas. Onde ele age, prevalece a mentira. Onde ele põe sua mão perversa, a morte. O pensamento humano, ele foi afetado por essa influência diabólica. Os homens tornaram-se cada vez mais egoístas, mais avarentos, mais soberbos, blasfemadores, irreverentes, violentos, traidores, ladrões governam países. Amam mais a si mesmo do que ao próximo. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não respeitam os pais, nem as leis. Não têm domínio próprio. Vivem rendidos aos vícios e aos seus desejos mundanos. E nós? Onde é que nós entramos nessa história? O que nós pais estamos fazendo
para impedir que essas coisas elas entrem na nossa casa. E hoje, por ser Dia das Mães, estamos finalizando esse dia, eu quero falar, óbvio que para todos, mas especialmente para as mães. Peter Marshall, que é capelão do Senado norte-americano, ele disse que as mães são guardiões das fontes. Diz ele que por elas, os primeiros e os mais importantes cuidados chegam aos filhos. E isso é uma verdade absoluta. Por isso, levou Abraham Lincoln, o grande estadista norte-americano, 16º presidente dos Estados Unidos da América, a dizer que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Felizes são os filhos cujas mães investem neles tempo, cuidado e ensino. Felizes são os filhos que hoje estão de pé, porque suas mães se colocaram continuamente de joelhos diante de Deus em oração e em seu favor. Eu sou fruto disto, de uma mãe que ora, que orou e ora. E a nossa geração precisa de mães intercessoras, mães piedosas, mães que amem a Deus, mães que inculquem nos filhos esse mesmo amor. A nossa geração, ela não precisa de mais conforto, nem mesmo de mais tecnologia, mas nós precisamos de mães que imprimam nos nossos filhos os valores graníticos de uma conduta ilibada, que ensinem os nossos filhos a verdade da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus fala de homens influentes na história, que foram impactados por suas mães. Por exemplo, Moisés, o maior líder de Israel. Ele foi poupado da morte pelo expediente de sua mãe. A sua mãe se tornou uma das mais importantes mulheres de toda a Bíblia, ao tomar uma decisão importante na fase adulta por causa do ensinamento que recebeu na sua infância. Moisés se tornou um grande estadista por causa do exemplo de sua mãe. Um outro personagem, um outro homem marcante da história, que sofreu uma grande influência da sua mãe, Samuel, o maior profeta, sacerdote e juiz de sua geração, foi fruto de oração e fruto do milagre através da oração da sua mãe Ana. Que é outro exemplo, o próprio Timóteo, que nós estamos lendo a carta do apóstolo para esse jovem pastor. Grande cooperador do apóstolo Paulo, foi educado nas Sagradas Escrituras desde a infância por sua mãe piedosa, chamada Eunice, e sua avó, chamada Lloyd, a avó tendo grande importância na vida do neto Timóteo. Agostinho de Hipona, o mais destacado líder da igreja no século IV e século V, foi objeto de oração de Mônica, sua mãe, por 30 anos. Durante 30 anos, Mônica ora intensamente por seu filho Agostinho de Hipona. John Wesley, um dos maiores pregadores de todos os tempos, homem poderosamente usado por Deus no século XVIII, foi fortemente influenciado por Susana, sua mãe. E hoje, as mulheres conquistam muitos espaços importantes na sociedade, e nós reconhecemos o valor dessas conquistas, mas muitas delas, para alcançar essas conquistas, estão abrindo mão do seu maior ministério, o ministério de ser mãe, o ministério de ser esposa, o ministério de ser ajudadora, o ministério de ser cuidadora do lar. Eu falo isso para minha filha Iris. Falo, minha filha, você pode ser a maior profissional de todos os tempos.
Você pode investir na sua carreira profissional, você pode se dedicar, não há nenhum problema disso. Não há nenhum problema nisso. Só não esqueça que no dia do juízo final, a pergunta que o Senhor Jesus vai fazer para você é se você foi uma ajudadora idônea. Essa é a pergunta. Você, mãe, você tem nas mãos o incomparável privilégio, mas ao mesmo tempo a mais urgente responsabilidade de criar os seus filhos no temor ao Senhor e assim influenciar as futuras gerações. Ei, ninguém exerce tanta influência sobre os filhos como as mães. Ninguém, nem os pais. Como eu disse, Mônica orou 30 anos com lágrimas por seu filho Agostinho. Certa vez Ambrósio disse que um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Convertido então a Cristo, Agostinho tornou-se o maior expoente da igreja e mesmo tendo vivido há mais de 1500 anos, sua influência reverbera até os nossos dias. Mulheres piedosas são mães que influenciam a história, pois oram pelos seus filhos e ensinam eles as Sagradas Escrituras. E eu quero nessa noite trazer a lembrança de algumas mães que foram usadas por Deus, e essas que foram usadas por Deus influenciaram a história. 4 exemplos apenas, porque se eu fosse trazer todos os exemplos das mulheres de Deus narradas na Bíblia, nós ficaríamos aqui dias. Mas apenas 4. Primeiro, anote aí, Joquebede, a mãe que não aceitou passivamente a morte do filho. Não aceitou passivamente a morte do filho. Claro que você sabe que Joquebede foi mãe de Moisés. Quando Moisés nasceu, ele já estava sentenciado à morte, porque havia um decreto que todos os meninos de 2 anos de idade para baixo deveriam ser assassinados, porque já havia a promessa que haveria ali um resgatador, alguém queria livrar, um salvador. Moisés era um antítipo de Cristo, um salvador do povo. A pena capital vinha da autoridade máxima, do maior império do mundo. O poder cruel dos faraós era irresistível. A máquina de morte desse déspota era avassaladora. Porém, a coragem de uma mãe resistiu ao maior império do mundo. Joquebede não desistiu de seu filho. Com coragem indômita e fé inabalável em Deus, ela salvou o seu filho da morte e preparou-o para ser o libertador do seu povo. E hoje não é diferente. Só mudou o imperador. Agora são os vícios que tentam matar os nossos filhos. Quando uma pessoa ela começa a usar droga, quer seja lícita ou ilícita, e aí ela começa a ter uma dependência química instaurada em sua vida, não apenas o indivíduo sofre, mas a dor da mãe em ver o seu filho se perder nas drogas, a dor de um pai e da família é geral e terrível. É como se todos estivessem entregues no mesmo vício. A confiança cai por terra. A insegurança toma conta do lar. Conviver com uma pessoa que mente para conseguir o que quer, que utiliza da manipulação e justificativa para continuar a persistir no vício, não é fácil. Só quem convive ou conviveu com alguém viciado dentro de casa sabe que dor é essa, que terrível isso é. Eles passam por cima do caráter, da boa fé,
e algumas vezes por cima até mesmo da lei. E apesar de estarem fazendo escolhas terríveis e que terão consequências no futuro, ainda assim são nossos filhos. E por serem nossos filhos, não podemos desistir deles. Por isso, temos que continuar como Joquebede, não aceitando passivelmente isso. Ei, precisamos lutar pelos nossos filhos. Esse é o exemplo de Joquebede, uma mãe que não aceita passivelmente a morte dos seus filhos. Segundo exemplo é o exemplo de Ana. Ana é a mãe que não desistiu de gerar um filho para depois consagrá-lo à obra de Deus. Ana entendeu que o filho não era dela, era do Senhor. Ana entendeu que melhor do que gerar filhos para nós é gerar filhos para o Senhor. Ana era estéril. E além de ser estéril, e por ser estéril, ela era humilhada pela sua rival. O seu cálice diário transbordava das lágrimas que jorravam do seu coração partido de dor. As suas orações subiam aos céus enquanto seus joelhos se dobravam na terra. Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu clamor. Deus então abre a sua madre e ela concebe dar à luz a um filho, Samuel, o homem que trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Ana não desistiu de ser mãe. Ela ousou consagrar seu filho a Deus. E quando nós consagramos os nossos filhos a Deus, nós estamos como Ana, fazendo uma aliança com Ele. O problema, irmãos, é que muitas vezes apresentamos os nossos filhos na casa do Senhor como se fosse um mero ritual batista ou evangélico. Não temos consciência de que aquele momento é um momento de consagração dos nossos filhos ao Senhor. É o momento em que estamos fazendo uma aliança com Deus. E nós devemos dedicar os nossos filhos, criá-los segundo a intenção e conselho das Sagradas Escrituras. Eu vou repetir, ainda que eu caia na sua crítica de dizer que eu sou muito repetitivo, porque eu tenho falado isso nesses últimos dias, em especial por estarmos no mês da família, dizendo que o grande erro nosso é que nós criamos os nossos filhos como nossos filhos, quando deveríamos criá-los como filhos de Deus. E a primeira vez que eu falei isso, e eu repeti já aqui algumas vezes, eu disse que se eu criar o meu filho Davi, parecido comigo, Davi que já traz uma carga genética minha e da mãe dele, então automaticamente Davi já é parecido comigo em algumas coisas, naturalmente, porque ele já traz essa carga genética. Mas como nós somos produto do meio, o Davi dentro de casa ele é ensinado, às vezes até sem palavras, mas com nossas ações. Então o Márcio é cheio de defeitos, o Márcio é cheio de mazelas, o Márcio, igual a qualquer um, está num processo de transformação, então de vez em quando o Márcio também vacila, como todos. E se eu criar o Davi igual o Márcio, o Davi então vai seguir o exemplo do Márcio. Mas se eu criar o Davi, seguindo como filho de Deus, em vez de filho do Márcio, ele vai ser parecido com Deus e não com Márcio. Ele seguirá os passos do seu irmão Jesus, seguirá os passos do seu papai, Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, consagrar os nossos filhos, dizer: Senhor, está aqui, Senhor, não é meu, é teu. Os filhos são de paz, alegria, e não de vergonha e perturbação ou tristeza. Até mesmo a mulher que se converte ao Evangelho com seus filhos já adultos, ela pode consagrá-los a Deus e confiar naquilo que Deus diz. O cumprimento da palavra na vida de uma pessoa independe da idade. Basta crer
e assumir o decreto do Altíssimo. Jesus, ele nos resgatou da maldição da lei, a fim de que nós recebêssemos pela fé todas as promessas. Então é promessa de Deus para a sua vida, que o seu filho seja resgatado em nome de Jesus. Consagre o seu filho ao Senhor. Terceiro exemplo, o exemplo de Abigail. Eu preguei aqui domingo passado pela manhã sobre a vida de Abigail. Abigail é a mãe que salvou seus filhos do massacre. Abigail era casada com um homem ruim, mesquinho, chamado Nabal. Um homem duro no trato. Um homem que ninguém podia falar com ele. Era um homem que não era uma pessoa relacionável. Era um homem rico, mas diz a Bíblia que era louco. Tinha muitos bens, mas usava os seus bens apenas para si. Embora não fosse rei, ele dava banquetes como se rei fosse, deixando-se dominar pela embriaguez. Um dia, Davi e seus homens, sentindo-se injustiçados por esse filho de Belial, decidiu eliminar toda a sua casa. Você que conhece a história, sabe que Davi pediu para que os seus servos fossem até a casa de Nabal, e que lá eles pudessem arrumar alguma comida para Davi e para os seus. E Nabal não só não deu a comida, como esculachou os que estavam lá com Davi, e mandou recado para Davi, humilhando Davi. Davi então separa 400 homens de guerra e desce em direção para acabar com toda a casa de Nabal. Abigail, a esposa desse homem, quando soube do que o seu marido tinha feito com os servos de Davi, com pressa e prudência saiu ao encontro de Davi e interrompeu a sua marcha furiosa. Abigail abrandou o coração do rei e impediu que o massacre fosse decretado sobre os seus filhos. Abigail teve pressa para salvar a sua família. Abigail encontrou graça diante de Davi e salvou a sua casa de morte. Ei, mãe, diariamente você é desafiada a trabalhar pela paz e mediar os conflitos que surgem em sua vivência, e às vezes até os conflitos dentro de casa, pai e filhos. E a mãe é aquela que tem este dom de mediar este conflito ou os conflitos. É óbvio que não é fácil para nós assumirmos a responsabilidade pelas coisas que não fomos nós que provocamos. Mas ser instrumento de paz exige prudência e sabedoria, dons que vêm de Deus e que nos ajuda a distinguir quando é hora de esperar e é hora de agir. Ei, mulher, tem hora que é hora de se calar. Diz a Bíblia que quando Abigail chega em casa depois de salvar a família toda da tragédia, chega em casa e encontra o marido bêbado. Ela podia ali naquele momento dizer para ele: ó, você está aí bêbado, eu acabei de salvar a casa, nossa família, tudo, mas não, ela diz a Bíblia que ela esperou o dia seguinte, depois que a embriaguez passou, para que ele pudesse então ter ciência daquilo que a mulher fez, do ato da mulher. O desespero daquele homem foi tão grande que ele infartou e morreu quando soube do que aconteceu. Aquela mulher sabia a hora de falar, a hora de agir e a hora de ouvir. Por amor a Deus e a nossa família, precisamos de Abigails, mulher que lutam pela família, mas que sabem a hora de ouvir, de se calar, falar e agir,
como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quarto e último exemplo que eu quero trazer para você nessa noite. O exemplo de Eunice. Eunice é a mãe que ensinou seu filho as Sagradas Escrituras. Uma personagem pouco pregada na igreja, ou nas igrejas, mas uma personagem que teve uma influência enorme na história do cristianismo. Porque Eunice, auxiliada por sua mãe Lloyd, dedicou a ensinar a Bíblia a Timóteo desde a sua infância. E esse menino, vendo uma fé sem fingimento em sua diretriz e em sua avó, mais tarde se transformou no maior cooperador do apóstolo Paulo. Um menino que viu dentro de casa uma fé não fingida, uma fé não hipócrita, crente de verdade, mulher crente, mulher de oração. Embora jovem, tímido e doente, ele tornou-se um grande líder da igreja cristã. E a despeito de toda a amargura, perseguição que se abateu sobre ela, ele se tornou um grande expoente das Sagradas Escrituras, porque aprendeu isso dentro de casa. Que Deus nos dê mães desta envergadura, mães que ousem gerar filhos para a glória de Deus, perseverar em oração por eles, até que seja colocado neles coroas de glória pelas mãos do Senhor. E eu concluo, meu amado irmão, meu querido visitante, meu amigo que está nos assistindo pelas redes sociais da Pibaçu, concluo dizendo que a família, a igreja e a sociedade precisam de mães que conheçam a Deus, que amem a Cristo e que sejam cheias do Espírito Santo e tenham compromissos de ensinar os seus filhos pelo exemplo. Como disse o próprio Santo Agostinho, pregue a todo tempo, quando necessário, use as palavras. Exemplos arrastam. Precisamos de mães que orem pelos seus filhos incansavelmente, mães que lutem pela salvação de seus filhos, mães que ensinem seus filhos no caminho que devem andar, mães que ousem consagrar os seus filhos a Deus, mães que nunca desistam de ver os seus filhos sendo levantados por Deus para uma grande obra, mães que coloquem o ninho de seus filhos em lugares altos, longe de predadores, mães que no trato com seus filhos temperem firmeza com doçura, disciplina com encorajamento. Ei, mães, ei, irmãos, nós precisamos deste tempero. Tem gente destemperada. Eu fico muito preocupado quando a gente lidar com gente destemperada, que não entende que nós podemos ser firmes, mas com doçura, que temos que ter firmeza, mas dar uma palavra de encorajamento. Isso não é só para os pais, isso serve para a gente como liderança. Nós, como líderes da igreja, precisamos tratar as pessoas com mais amor. Se necessário for, firmeza com doçura, respeitando sempre o outro, tratando sempre o outro com amor. Precisamos de mães que ensinem a verdade em amor. Ei, pai, ei, mãe, é no lar que ganhamos ou perdemos as mais importantes batalhas da vida.
Por isso, é na família que nós devemos fazer os nossos maiores investimentos. Nosso maior patrimônio, nossos maiores tesouros, não são os bens que granjeamos e nem o conhecimento que nós adquirimos, mas a família que nós conquistamos. Nenhum sucesso vale a pena se o preço a pagar é o sacrifício da família. Eu vou repetir, porque tem maridos que, em busca do sucesso, sacrificam sua família. Há esposas que, em busca do sucesso, sacrificam suas famílias. Há filhos que, em busca do sucesso, sacrificam suas famílias. Mas eu quero lembrar você que nenhum sucesso vale a pena se o preço a pagar é o sacrifício da nossa família. Hoje em dia, não está fácil criar filhos, mas continuamos recebendo o dom de Deus, em especial como mães, o dom de erguer os nossos olhos aos céus, com o nosso preito de gratidão a Deus, pelos nossos filhos e pelo privilégio de ser mãe. E que você, mãe, continue sendo vaso de honra nas mãos de Deus. Que você, mãe, seja sempre uma mãe zelosa, ajudando os seus filhos a serem melhores crentes e melhores cidadãos deste mundo. Finalizo aqui reconhecendo a todas as mães, nesse dia tão especial, dizendo que Deus abençoe as mães. Feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe. Fique de pé. Irmãos, antes de orarmos, encerrando, quero lembrar que quarta-feira próxima, às 19h30, estamos encerrando a série de estudos sobre o Espírito Santo de Deus. Se você não pôde estar aqui na quarta-feira ou se perdeu algum desses estudos, está no Spotify da Pibasul. Você tem lá todas as mensagens gravadas no Spotify. As mensagens de domingo, tanto domingo pela manhã como domingo à noite, está também no Spotify e está também no YouTube da nossa igreja. Você pode assistir no vídeo. De vídeo apenas as mensagens de domingo, mas as de quarta-feira você também pode ouvi-la no Spotify, no seu carro, pode mandar um link para um amigo seu, também desta mensagem, que também vai estar sendo até terça-feira, quarta-feira, no máximo, né, Juninho e Leandro, até quarta-feira, está aí no Spotify e no YouTube da nossa igreja. Que Deus abençoe, obrigado pelas pessoas que nos visitam nessa noite. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agradecer imensamente por esse dia tão especial que o Senhor nos concedeu, de como eu disse pela manhã, ainda que esse dia seja um dia comercial, mas que bom, Senhor Deus, que é um dia que paramos para valorizar alguém que está ao nosso lado 365 dias, a vida inteira nossas mães. Pai, obrigado por aqueles que têm ainda sua mamãe pertinho de si, ou longe geograficamente, mas ainda têm suas mães, que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam valorizá-las enquanto as têm. Aqueles, Senhor Deus, que as mães só estão agora na lembrança, na memória saudosa, que o Senhor possa também abençoá-los para que eles possam ser gratos pelo tempo que estiveram com suas mamães. Mas em especial, Senhor Deus, que nós aprendamos a ser pais e mães, segundo o Teu coração, para que a gente possa gerar filhos para o céu e não para o inferno. Senhor, nos dê uma semana abençoada, nos conceda uma semana embaixo da Tua graça, uma semana de prosperidade, uma semana de paz, uma semana, Pai, de empreendimentos, uma semana, Senhor Deus, em que ouçamos a Tua voz.
Pai, muito obrigado, Senhor Deus, e que cada família aqui representada possa receber uma graça abundante do Senhor sobre a sua vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel Santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz, com uma oração silenciosa nos despedimos.